Edson, vai ter fogo no parquinho daqui a pouco, tá? Eu vou ter que fazer uma pergunta aqui, mas antes de fazer a pergunta, eu vou fazer uma afirmação. Não precisa rir, não, Dudu. O negócio é sério. Antes de fazer a pergunta, eu vou fazer uma afirmação. Olha, aqui a gente tem um grupo aqui, assim, eu, Cleito, Du, aqui tem um grupinho fechado, Marcelo e tal. Então, cara, nós já fomos convidados para investigar casos. E quando a gente... Antes de eu falar disso, eu preciso falar uma coisa. Olha, eu sou um cara direto. Eu estou sendo genérico. Eu não estou mandando recado para Uruana, nem para ninguém de Uruana. Até porque eu não estive lá, então eu não tenho moral para falar de uma coisa e de um local que eu não estive. Eu só falo daquilo que eu estive presente. Então eu só fico assistindo, fico só ouvindo. Então, quando eu sou direto, quando eu tenho que falar aqui direto por ano. Então, não estou falando por ano. Estou falando casos que eu vivi aqui com o meu grupo. Então, nós já fomos convidados para investigar casos e, chegando no local, a gente percebeu que o objetivo daquela pessoa era usar o nosso grupo, usar o nosso canal, usar a gente para transformar o local em ponto ufológico, para depois montar restaurante, montar camping e ganhar dinheiro. Nós já passamos por isso. Só que esse pessoal, eu vou dar um recado para vocês que se tentarem fazer isso, não tentem fazer isso, porque é a maior burrice que vocês vão fazer. 99, o ufólogo tem todos os defeitos, cara, todos, um briga com o outro, tem uma guerrinha com o outro, ele tem todos os defeitos. Mas uma coisa, 99,99% dos ufólogos que eu conheço, até de alguns que eu não gosto muito, eles têm um compromisso com a verdade. O ufólogo de estrada, ele tem compromisso com a verdade. Então, não adianta vocês tentarem convidar a gente, ou quem quer que for, o ufólogo sério, para chegar lá achando que o cara vai abonar a sua mentira, que ele não vai abonar. Pelo contrário, ele vai falar a verdade. É o que o Edson falou aí, nós somos comprometidos com a verdade. Então, não sejam também inocentes, achando que vai chegar lá, eles vão botar umas luzinhas lá e vai enganar o grupo de ufólogos. Até porque, hoje em dia, eu vou falar por mim, eu estou há muitos anos na estrada, muitos anos. Desde 78, 79, 81, eu já fazia minhas vigíliazinhas lá em São Fidélis, quando eu comecei a ver minhas coisas. Só aparecia há pouco tempo, porque me obrigaram a aparecer. Mas estou há muito tempo. Então, já estou veterano nessa porra já, há muito tempo. Então, cara, não tenta enganar o ufólogo, não. E, além do mais, nós temos aparelho sofisticado, cara, hoje em dia. Além da experiência que a gente já tem, nós temos aparelho sofisticado que a casa vai cair. Então, não tente enganar. E recado para os ufólogos aqui, ó, não compactuem com erro, porque uma vez queimado, queimado para sempre. Não adianta que a casa caia. Se comprometam com a verdade. Não é recado para a Uruana, não. É recado genérico aqui. Agora a pergunta é fogo do parquinho. Se você quiser responder, Edson, você responda. Se você não quiser responder, você também não responda, porque eu não quero te botar em furada, não quero que você responda processo. Não tente agradar público, até porque o público vai dar a porrada na gente no final. Você sabe disso. A pergunta é de uma pessoa aqui que é a pergunta que eu tenho que fazer em respeito aos nossos seguidores, mas você não é obrigado a responder, não, porque de repente você também não viu o que ela viu. A pergunta pergunta para o Edson, qual a sensação de fazer vigília tendo 2 seguranças armados com touca ninja em uma cidade pacata como aquela? Era para nossa proteção ou o perigo éramos nós? Se não quiser responder, não responda, porque de repente você não viu o que ela viu. Não, eu vi os caras lá, achei estranho isso também, mas sei lá por que tava esses caras justamente lá naquela propriedade, né? Não sei se é pela quantidade de pessoas, mas não necessitaria tanto reforço assim. Na minha humilde opinião, né? Não precisaria daquela segurança, né? Os caras armados ali com touca ninja, tudo. Eu até pensei, falei, será que tem alguma pessoa rica aqui no meio que esses seguranças vieram? Porque eles vieram no mesmo ônibus que eu estava, né? Quando eu cheguei, esses caras chegaram juntos. Só que, assim, não veio ninguém ali. Depois eles procuraram uma determinada pessoa, até perguntaram para mim, você viu fulano? Eu falei, tá ali, ó, na frente e tal. Eles foram lá, conversaram e ficaram ali meio que
fazendo essa segurança. Eu achei estranho, né? Mas não acho normal esse tipo de coisa, né? Mas não tem uma explicação também para esse tipo, um porquê, não sei, mas é estranho. Edson, tenho duas perguntas aqui de assuntos diferentes. Voltando no caso de Uruana, uma coisa que eu percebi, e isso me questionei, existem vídeos, você comentou aí também, daquela suposta nave-mãe, né? São várias luzinhas, uma do lado da outra, e em dias diferentes elas estão sempre aparecendo no mesmo lugar, com aquela sequência de luzes, não sei se é exatamente, mas muito parecida, né? Eu, como qualquer pesquisador, qualquer ufólogo, é movido pela curiosidade, por querer descobrir, entender o que é aquele fenômeno. Então, se eu estou visualizando determinado fenômeno, que eu não sei a distância, toda noite sim, noite não, sempre naquele mesmo horário, sempre naquela mesma posição, é natural que eu vá tentar me aproximar dele. Meu ponto de observação vai ser o mais próximo possível dele. No dia seguinte, de dia, eu vou tentar localizar aquela região. Se tem algum acesso de carro, como é que eu posso chegar lá, ou tem algum outro ponto mais alto que eu possa observar de novo na noite seguinte aquele fenômeno. Então, assim, é o que eu acho que naturalmente um ufólogo, pesquisador de campo, vai fazer. E eu lá não vi isso. Eu não vi ele sempre filmando daquele local, dia após dia, entre outros fenômenos, aquele que aparecia de maneira repetitiva. Isso me chamou a atenção, né? Está fechado o microfone. A alegação da turma de lá é que ali naquele lugar não tinha nada, que é só mato e tal. Mas a gente sabe, tem fazenda ali. Teve algumas pessoas que acabaram indo lá depois para verificar. Sim, a informação que eu tenho, tem uma fazenda, uma determinada propriedade que tem essas luzinhas. Então aquilo reflete, né, quando liga ali. Se não ligar, não vai refletir. Por isso que você tem a mesma sequência de luzes e sempre no mesmo local. Então não é uma nave-mãe aquilo de Exato. jeito de maneira. Na questão da refração, né, quando aparece esse reflexo, se a gente pegar ali cor de luz, por exemplo, se a luz do farol, né, se fosse um farol de carro, mas no caso não é, ali são algumas luminárias coloridas, tiver uma cor específica, por exemplo, azul, amarelo, branco, verde, sei lá, é essa cor que será também vista nos padrões de luz refletida na nuvem ou naquela camada de poeira que tem ali, ou na própria inversão térmica, se for o caso. Então, é desse jeito que a gente vai ver. Então, por exemplo, se futuramente, parece que saiu um vídeo da nave-mãe agora de junho, quando a gente já tinha saído de lá. Então, pega os anteriores, pega esse agora de junho, faz uma sobreposição que você vai ver que não é nave-mãe coisa nenhuma. É a mesma. É a mesma. As luzes, elas têm têm espaços entre elas, né? Sim, e aí sim. Você vê, entre uma luz e outra, você tem um espaço maior, depois uma mais juntinha, outro maior. Então, assim, aquilo era repetido, era igual, era exatamente igual entre um vídeo e outro. Então, não é OVNI, aquilo lá de jeito nenhum. É uma reflexão de algo que estava estático ali e causou essa refração de luz, né? No céu ali, bem acima da cidade. Então, dá aquele efeito bonito, né? Tanto é que ninguém tem filmagem e jamais vai ter filmagem daquele negócio chegando ou indo embora. Ou voando. Não tem, não tem, porque não é uma nave ali, não é o fenômeno OVNI, é autêntico que nós conhecemos. Correto. Segunda pergunta, quando a gente esteve há pouco mais de um mês lá em São Tomé das Letras, lá no 7º Encontro Ufológico, você, quando saiu de lá, você foi para Varginha, né? O pessoal do chat já perguntou aqui se o Edson tem alguma informação nova de Varginha. Você esteve lá no Memorial GT, eu vi tua postagem lá, e aí, fazendo a pergunta do pessoal aqui do chat, tem alguma coisa nova em Varginha, alguma coisa... mais uma pecinha desse quebra-cabeça? Tem.
Ontem, por exemplo, eu falei com um militar do Exército, onde peguei mais algumas informações interessantes, mas a última viagem que eu fiz foi para Juiz de Fora, onde uma das criaturas foi necropsiada por um tenente médico que a gente já tem um nome, tudo. A gente vai contar essa história aí em breve, né? Eu vou também contar a história mais detalhadamente no volume 2. Tem um ministro da República envolvido nessa questão dessa criatura, e eu recebi uma confirmação disso, né, de que a necrópsia foi feita no HGE, no Hospital Geral do Exército, lá de Juiz de Fora, e um sargento entrou em contato comigo confirmando isso também, né? Então, assim, eu já tinha informação de outras fontes, e agora a gente tem outras confirmações. Mas o que aconteceu, assim, mais relevante de Varginha foi que eu tive a oportunidade de estar na casa de um alta patente do Exército, um general, e na conversa que nós tivemos ali, falamos sobre várias coisas, sobre Varginha, né? Teve aquela reunião lá de Campinas, houve umas certas dissensões, vamos dizer assim, entre os generais que estavam lá, e o momento ápice dessa conversa na casa do general estava eu, um amigo e esse alta patente, e a minha esposa ficou com a esposa dele lá na cozinha, batendo papo sobre outras coisas, enquanto a gente estava ali conversando. E eu presenteei ele com o livro, com o meu livro, fiz uma dedicatória para ele aqui e tal, e entreguei para ele. Ele pegou o livro, abriu, viu a dedicatória, depois ele fechou. Aí ele falou assim, olhando para a capa, falou assim: o desenhista acertou em cheio na descrição da criatura. Pronto, aí me matou. Não precisa falar mais nada. Ou ele viu a criatura a olho nu, viu um vídeo, sei lá, ele sabia do que ele estava fazendo. E não é uma pessoa comum, é um alta patente lá. Aí a gente marcou de tentar gravar alguma coisa no dia seguinte, só que ele não compareceu no lugar que a gente combinou, né? E acho que nunca mais vai comparecer. Ali, naquela conversa informal que nós tivemos na casa dele, foi, vamos dizer assim, o fator surpresa e a sorte de principiante que eu tenho, né, de ter chegado ali, pegou ele. Tanto é que, quando ele viu que o negócio começou a esquentar mesmo, ele falou assim: eu vou ter que sair e tal, que eu tenho um compromisso, papapá, e aí já acabou dispensando a gente, né? A gente pegou o carro e aí voltamos para comer alguma coisa, depois eu fui pro hotel. Mas tem uma outra testemunha também, que é um juiz de direito também, que teve uma participação interessante, no caso Varginha. E na Barra da Tijuca, quando eu estive proferindo a palestra lá, eu conheci a viúva de um militar do Exército também. Ela estava nesse evento, ela me apresentou, me falou lá de 2 médicos que fazem parte da família dela, que viram a criatura lá em Varginha também. Aí eu tenho o nome dos caras, tudo. Um deles faleceu já, e o outro está vivo. Aí eu, voltando a Varginha, eu vou tentar dar uma procurada, que não é esses médicos que já falaram, aí o Ítalo, né, o doutor Ítalo Venturelli, e outros aí que já afirmaram que viram, né, essa criatura. São outros médicos. E o que eu fiquei sabendo, assim, recentemente, é que parece que o James Fox esteve aí entrevistando o Dr. Ítalo, e que o Dr. Ítalo começou a contar mais coisa, né, que ele ajudou na cirurgia lá da criatura também. E aí a diretora do hospital, porque ele estava gravando dentro das instalações do hospital, e aí a diretora chegou, pegou ele: o que você está fazendo, tal, já deu uma... E ele estava com um fone, né, da gravação e tudo mais, gravou tudo isso daí, né? Eu não sei se o Fox vai usar isso aí ou não, mas ele chegou, parece que o Venturelli até chorou, tal, na hora, né, que não aguenta mais, esses caras não aguentam mais esconder esse assunto de Varginha aí, né? Então tem umas coisas que
que acontece. Tem coisas aí que eu vou estar esmiuçando no livro, no volume 2, né, que a gente está escrevendo, acho que vai dar umas 300 páginas, e aí vai chamar ETs de Varginha, a história continua, né, onde eu pretendo trazer esses outros detalhes. Por exemplo, teve um outro lance também de uma criatura que ela foi vista dentro da ESA, um ser, fora as naves, né, que as naves ficavam... E assim, eu tenho lugar correto, né, tem uma série de detalhes ali dentro da ESA que foram fornecidos pelos caras daquela época, que hoje já estão tudo na reserva, né, já estão tudo aposentados, já saíram. Alguns trabalham, tá? Ainda na parte de inteligência, para o exército, tá? Uns têm muito medo de aparecer, ajuda, tal, mas não querem aparecer para não se queimarem diante da arma, né, diante do exército, tudo. Mas vai ter aí em breve aí umas novidades. E assim, eu estou na caça da foto também e do vídeo, né? Que assim, se for premeditado para mim isso daí de acontecer em algum momento, vai acontecer, porque eu não desisto. Eu já quase botei a mão na foto, mas dei um azar tremendo, porque estava naqueles discos de antigamente, 3/4, né, que era um disquete. Então foi feita a cópia da imagem naqueles discos, e como já tinha passado muito tempo, acabou corrompendo o arquivo. Eu tentei com o programa, aí veio meu cunhado e levei lá na Santa Efigênia, eu fiz, só faltou sapatear para conseguir trazer à vida essa foto, mas não, ela toda arriscada. Aí tinha uma outra foto também dentro, que ela só veio pela metade, né? Então tá chuviscada uma parte, e não teve jeito, já levei para técnico, mas era a foto da criatura de Varginha. Nessa foto, vou contar mais ou menos o que teria ali. Aparece uns azulejos atrás, que aparentemente é de uma instalação de hospital, não sei. Até perguntei para o Rubão Ladeira se ele sabe se tinha azulejo azul, ou no Humanitas, ou no Regional. Ele até ficou de ver para mim, mas acho que ainda não teve tempo de conseguir esse negócio. A criatura estava deitada numa maca daquelas como é que fala? Necrotério? De alumínio, de necrotério, tipo Sim. de alumínio, né, de operação. Aí ela estava coberta até aqui mais ou menos o tórax, né, com um lençol, mas dava para ver a cabeça direita, aquela coisa marrom, esquisito, o olho esbugalhado, vermelho, escalombinho, isso aí dava para ver perfeitamente, e dava para ver ainda uma parte do corredor, assim, você viu que era um corredor que era tipo um hospital ali mesmo, né, e a criatura deitada ali. Aí foi uma dessas fotos que foi batida, né. Tem outras fotos que estão na mão de policiais militares, né, da Polícia Militar Mineira também. Eu cheguei a ir na casa de um desses caras aí, mas ele mudou, agora já estou sabendo que ele mudou para um outro lugar, né? Devo fazer uma nova abordagem, vamos ver, né? Eu penso assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uma hora eu consigo, né? E assim, tem que ser de graça, não vou pagar nada não, né? Não sou doido. Quer fazer um negócio, para o bem da humanidade, é para trazer a verdade, aquele negócio. Lógico. Vamos trazer a verdade do caso Varginha. Então é isso, a minha luta ela não acaba, e aquela coisa, eu vou ver ainda essa coisa escrachada do caso Varginha, e um monte de gente que foi negacionista com o caso, por N motivos, né? Não sei qual a motivação, quer dizer, eu sei, né? Mas não vem ao caso aqui. Essas pessoas vão ter que engolir depois, né? Porque quando o negócio foi escrachado, for aberto, for revelado, aí como é que vai ficar com cara de taxa? Tinha mesmo, né? Porque hoje é um mimimi tremendo, né, no caso Varginha, né? Alguns negando, né? Não tem prova disso, não tem. Mas a gente sabe que algo muito sério aconteceu e foi manipulado aí pelos americanos, né? Houve
essa intervenção, infelizmente.